Boa noite, sejam bem-vindos à 20ª sessão científica do NEISE-SED. Nossa sessão são uma iniciativa do grupo do NEISE, grupo de pesquisa ligado ao DCV, o NEB. E hoje quem vai apresentar é a estudante de medicina Thaís de Jesus Machado Pio, minha orientanda. Eu sou a Cássia Benjamin Leal Pires, também da UNEB, DCV. E o trabalho que ela vai apresentar é um artigo científico intitulado Arquitetura Genética Multissistêmica da Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel, integrando o aprendizado de máquina com análise genômica em nível individual. Thaís, você está com a palavra. Obrigada, Cássia, pela apresentação. Como ela falou, esse é o artigo que eu vou apresentar. Bom, esse artigo que eu vou apresentar, Arquitetura Genética Multissistêmica da Síndrome de Ehlers-Danlos Hipermóvel, integrando aprendizado de máquina com análise genômica em nível individual. Ele foi publicado em fevereiro de 2026 na revista Genes, e foi desenvolvido por Arash Shirvani e colaboradores. O DOI está expresso aí na tela, e a ideia central desse trabalho foi entender se a doença poderia ser explicada não por um único gene, mas por interações entre diversos sistemas biológicos. Então, começando aqui pela introdução, a síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel é um dos maiores desafios, né, da genética clínica atualmente. Apesar de ser relativamente comum, ainda não existe um marcador molecular definido, e isso significa que, diferente de outros subtipos das SEDs, não temos um gene único que possa explicar essa doença. E essa falta de um gene claramente identificado não quer dizer que a CDH não tenha base genética. Pelo contrário, os estudos, né, e principalmente esse artigo, vai mostrar que a CDH provavelmente envolve várias variantes genéticas raras em diferentes genes, que, juntando essas variantes, eles vão causar o fenótipo que nós encontramos nos pacientes. E essa ausência de um marcador molecular vai complicar o diagnóstico. Os médicos, eles não podem simplesmente pedir um teste genético que confirme a CDH, e isso também dificulta o desenvolvimento, né, de tratamentos específicos para a doença. E ao invés de seguir um modelo monogênico clássico, a CDH, ela parece ter uma arquitetura genética complexa. Isso ele vai mostrar no artigo e ajuda justamente a explicar por que pacientes eles apresentam uma fragilidade óssea, fraturas comuns e outras manifestações que, em crianças, às vezes podem até ser confundidas com sinais de abuso. Ele vai ressaltar isso no artigo. Abuso sexual, no caso. E entender a base genética vai justamente ajudar a interpretar esses casos com mais cuidado. E, além disso, a CDH ela apresenta um caráter claramente muito sistêmico. Ela não vai se tratar apenas de uma alteração do colágeno ou de hipermobilidade articular, mas vai se tratar de uma condição em que envolve diversos sistemas do organismo, né, incluindo o sistema imunológico, gastrointestinal, cardio, neurológico, e aí sintomas como dor crônica, fadiga e maior frequência de comorbidades vão reforçar essa visão ampliada da doença. E aí, antes, os estudos, eles focavam apenas em genes isolados, estudar apenas genes isolados, como aqueles relacionados ao colágeno. Só que isso não era suficiente, porque a CDH ela vai envolver interações complexas entre várias vias biológicas. E é por isso que não conseguimos identificar um gene único que possa explicar todos os sintomas. E, a partir disso, o estudo vai usar uma abordagem integrativa, que vai combinar a análise
genômica individual com um aprendizado de máquina. E aí assim, os pesquisadores conseguiram identificar padrões complexos de interações entre os genes que não eram percebidos por métodos tradicionais. E a hipótese central do artigo é que a CDH vai resultar dessas interações complexas entre diversos, né, sistemas biológicos, como eu falei no início. Isso vai ajudar a explicar a diversidade de manifestações clínicas, né, incluindo, como já foi falado, a fragilidade óssea, a fadiga e outras complicações. Isso também vai nos lembrar, né, a importância de interpretar fraturas em crianças com cuidado, sem tirar conclusões precipitadas sobre abuso. O estudo até vai falar que muitos pais foram processados e tiveram até condenações judiciais ali nessa área, mas depois foi descoberto que as crianças ali estavam nesse espectro da CDH. E aí, agora entrando na parte de materiais e métodos, esse estudo ele foi estruturado em várias etapas, desde a seleção dos participantes até a análise genética, a análise computacional, e esse processo está resumido aqui nesse fluxograma. E esse fluxograma ele vai dizer aqui que ele começa com 116 indivíduos, incluindo 86 pacientes com diagnóstico de CDH e 30 pacientes controles distribuídos em 43 famílias. E o fato de usar familiares como controle foi muito importante, porque reduziu as diferenças genéticas que não têm relação com a doença, então serviu como meio de comparação. E além dos dados genéticos, os autores também coletaram informações clínicas, como está expresso aí no lado direito, a idade, o sexo, a estrutura familiar, a escala de Benton, histórico de fraturas, para justamente relacionar os achados genéticos com o quadro clínico dos participantes. E aí, depois disso, foi realizado o sequenciamento do exoma completo, que analisou as regiões do DNA responsáveis pela produção de proteínas. E a partir desse sequenciamento, foram identificados cerca de 35.923 variantes genéticas. E aí, como esse número é muito grande, foi necessário passar por várias etapas de organização e de filtragem. E aí, primeiro, essas variantes foram analisadas por um pipeline chamado DRAGEN, que é uma ferramenta usada para identificar alterações no DNA, é uma ferramenta com alta precisão. E em seguida foi feita a anotação das variantes, utilizando bancos de dados que está expresso aí, como a CAD. E esses nomes representam bases de dados que ajudam a entender se uma variante já foi descrita, se também a variante ela é comum na população e também se essa variante já pode ter impacto na função da proteína. E, além disso, foram usados programas como SIFT e PolyPIM, que serviram ali para prever se aquela alteração poderia prejudicar o funcionamento da proteína. E aí, depois dessa etapa, foi feita a filtragem das variantes, removendo as mais comuns e mantendo as mais raras, e com maior chance de estarem relacionadas à doença. E um destaque do estudo que ele traz foi a forma como os dados foram organizados, porque, em vez de analisar cada variante separadamente, os pesquisadores organizaram os dados por indivíduo, criando, assim, um perfil genético personalizado, né, ou seja, para cada pessoa, indicando quais genes ali estavam alterados. E aí, isso pode permitir, né, que padrões mais complexos fossem identificados. E aí, para garantir que esses resultados fossem realmente confiáveis, eles utilizaram validação cruzada por indivíduo, e isso evitou que os mesmos dados fossem usados tanto para treinar quanto para testar o modelo. E aí, na parte da análise, foram utilizados diferentes métodos, incluindo testes estatísticos,
modelos de aprendizagem de máquina, como o Randall Forest, e, assim, por fim, essas análises permitiram identificar padrões genéticos associados à doença e pôde, assim, sugerir que a CDH ela tem uma base multissistêmica que envolve diferentes vias biológicas. E aí, primeiro, resumindo aqui tudo que eu falei, primeiro os autores eles analisaram o exoma completo dos pacientes, ou seja, apenas a parte do DNA que codifica as proteínas, como eu já havia dito. Isso foi importante porque essas regiões, quando são alteradas, têm mais chance de causar impacto funcional no organismo. E eles compararam também pacientes com CDH com controles da mesma família. Isso foi uma estratégia muito interessante, diferencial nesse artigo, porque ele reduziu as diferenças genéticas de fundo. Então, as diferenças que aparecem têm mais chance de estar relacionada à doença e não a um fator de ancestralidade. E aí, depois do sequenciamento, eles aplicaram filtros de qualidades bem rigorosos, como eu havia dito, justamente para garantir que as variantes não tivessem esses erros técnicos de sequenciamento. E aí, em seguida, eles removeram variantes comuns da população e focaram nas mais raras. Eles removeram essas comuns, focaram nas mais raras, porque essas justamente são as que têm a maior probabilidade de ter um efeito biológico relevante. E ao invés de olhar numa mutação isolada, eles organizaram os dados por indivíduo. Isso fez com que ele criasse um perfil genético. Então, basicamente, quais genes estavam alterados em cada pessoa. Eles organizaram baseado nisso. E isso permitiu analisar os padrões de formas mais amplas. E a análise também combinou estatística tradicional com aprendizado de máquina, incluindo modelos como o Randall Forest e as redes neurais, que conseguiram ali identificar padrões complexos entre vários genes, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Então, para avaliar esses modelos, eles utilizaram medidas estatísticas como a acurácia, a sensibilidade e a especificidade. E detalhando cada uma delas, a acurácia vai estar relacionada com o total de acertos, a sensibilidade já vai indicar o quanto o modelo consegue identificar corretamente os doentes, e a especificidade já vai estar relacionada com o quanto ele vai acertar a capacidade de reconhecer os indivíduos saudáveis. E, além disso, eles utilizaram uma medida estatística chamada odds ratio, que basicamente vai mostrar como a variante é mais frequente em pacientes do que na população controle. Ou seja, ele vai ajudar a medir a força da associação com a doença. Então, resumindo aqui, no geral, o estudo ele foi desenhado para sair de uma análise de genes isolados e passar por uma análise mais integrada, considerando o conjunto de variantes em cada indivíduo. Uma análise assim personalizada. Dando prosseguimento para a parte dos resultados, a sessão de resultados no estudo vai se iniciar com a descrição das características dos conjuntos de dados genéticos e das métricas de qualidade. Os autores eles vão começar mostrando lá no início da parte de resultados que, após o sequenciamento, foi identificado um grande número de variantes genéticas raras, distribuídas em milhares de genes, como já havia previsto. E esse volume inicial passou por filtros rigorosos, que incluíram a qualidade da leitura do DNA, a profundidade da cobertura e também a exclusão de variantes comuns na população, porque estava focando em variantes raras. E aí o objetivo dessa primeira parte é demonstrar que os dados analisados são confiáveis, que os dados são suficientemente robustos para justamente suportar essas análises estatísticas rigorosas. E eles também mostram que as variantes finais estão bem distribuídas entre os indivíduos e também que não há um viés técnico relevante entre casos e controles. Ou seja, antes de falar da doença, eles realmente ali trabalharam para garantir que o banco de dados seria realmente sólido. E aí, a partir daí, os autores entram no tópico de associações significativas em todo o genoma, que é representado por essa figura 2. Essa figura é um gráfico que os autores vão indicar lá do tipo Manhattan. No eixo horizontal, a gente vê estão os cromossomos, e no eixo vertical está o valor de significância transformado ali, geralmente em log do p-valor. Isso significa que quanto mais alto o ponto, menor o p-valor e mais forte a associação daquele gene com a doença. E existe uma linha horizontal que representa o limiar de significância após a correção que eles aplicaram estatisticamente. E os genes que ultrapassam essa linha são justamente aqueles que têm maior associação estatística com a CDH. E aí o que a figura mostra de forma clara é que apenas poucos genes, ele pode ver que poucos genes atingem esse nível de significância, mesmo depois da análise de milhares de genes. E isso realmente vai representar que não há um único gene dominante, mas sim poucos genes com um efeito significativo dentro de um contexto que é muito mais amplo. E a figura 2b vai complementar essa análise ao mostrar uma visão funcional, visão categórica dessas associações genéticas. Eles vão reorganizar os achados
não mais por localização cromossômica, como na figura A, mas por tipo de função biológica e por classe de genes. Então, enquanto a figura 2A vai responder onde estão os genes significativos no genoma, a figura 2B vai responder que tipo de genes são esses. E aí, nessa representação, os genes associados vão ser agrupados em categorias, como a gente pode ver em estrutura celular, adesão, matriz extracelular. E o que se observa realmente nessa parte da figura é que há uma predominância de genes relacionados a funções estruturais, né, funções organizacionais da célula, como a gente pode ver no lado esquerdo, especialmente citoesqueleto e a integridade mecânica. O artigo traz que isso vai reforçar que os achados eles não são aleatórios, eles seguem um padrão funcional coerente, e isso vai indicar que a doença está associada a alterações na arquitetura celular tecidual e não apenas a mutações isoladas, como antes muitos autores achavam. E aí, esses genes que a gente viu que ultrapassa o limiar de significância são detalhados nessa tabela 1. Essa tabela a gente ler ela linha por linha, e cada linha vai representar o gene específico que apresentou uma associação significativa. E aí as colunas mostram o nome do gene, o cromossomo, a frequência ou ocorrência no caso do CDH, a frequência nos controles, o valor do p-valor, e um intervalo de confiança de 95%, e por último, a função biológica do gene. E aí, quando a gente observa essa tabela, o primeiro ponto, né, o ponto mais importante é o valor do P, é o p-valor. Todos os genes listados, eles vão possuir valores de P muito baixos, abaixo do limiar, o que indica que a associação com a doença é muito significativa. Que eu havia dito, quanto menor o p-valor, maior a associação com a doença. E o intervalo de confiança, o IC de 95%, vai indicar justamente a precisão dessa associação. E aí, quando ele não inclui valores neutros, reforça que esse efeito é consistente. E os genes listados incluem aqueles relacionados à estrutura celular e à matriz extracelular, reforçando aquilo que a gente havia olhado na figura 2. Dando exemplo aqui, na parte de cima, genes como FLG, que é a filagrina, aparecem como uma associação significativa, e essa filagrina vai estar envolvida na função da barreira da pele. E justamente essa presença vai sugerir que alterações cutâneas pode ter uma base genética relevante na CDH. Outro gene importante é esse segundo aqui, que está relacionado à adesão celular. E esse gene indica que a organização celular e a comunicação entre as células podem estar alteradas. E esses outros genes, como SIN, OBS-CN, RLN, vão estar associados à estrutura do citoesqueleto, vão estar associados à integridade mecânica celular. E o conjunto desses genes vai mostrar que a doença não está restrita ao colágeno clássico, mas vai envolver uma rede muito mais ampla de suporte estrutural celular. E aí, depois de identificar esses genes, os autores vão passar para o tópico de vias de biossíntese de colágeno. E aqui eles analisam um conjunto de genes envolvido na produção e na organização do colágeno da matriz extracelular. E o que eles encontram é justamente o enriquecimento dessas variantes em pacientes com CDH. E o próximo tópico é o eixo, HLA, imunidade adaptativa, que é descrito no artigo como sistema mais prevalente. E aqui os autores eles vão mostrar que genes do complexo HLA vão aparecer com uma frequência elevada em pacientes que têm CDH. Isso é importante porque esse sistema está relacionado com a apresentação de antígenos e com a resposta imune adaptativa. E aí o fato de muitos genes dessa via aparecerem associados vai sugerir que há um componente imunológico relevante na doença. E aí, esses dados vão mostrar que não há uma associação isolada, mas um padrão consistente de enriquecimento em genes do sistema imune, relacionado ao sistema imune, a resposta imune adaptativa. E aí, os autores abordam também a disfunção mitocondrial, o metabolismo energético, e eles vão identificar variantes em genes mitocondriais que aparecem com maior frequência nos pacientes, e esses genes vão estar envolvidos justamente na produção de energia celular. E a presença dessas variantes vai indicar justamente que há ali, um comprometimento energético nas células do paciente com CDH. Isso vai ser relevante porque tecidos que têm uma alta demanda energética, como músculos, tecidos de suporte, vão ser mais suscetíveis à disfunção quando há essa alteração mitocondrial. Então, nessa tabela 2 aí, que apresenta essa prevalência individual das principais vias biológicas, ela organiza os dados por paciente, mostrando quais vias estão alteradas em cada indivíduo. E ao analisar essa tabela, a gente pode ver que não há um padrão único. Alguns pacientes apresentam alterações predominantemente em via de colágeno, enquanto outros apresentam combinações em vias imunes ou mitocondriais, e há também pacientes com múltiplas vias que são simultaneamente alteradas. E essa heterogeneidade é visualizada nessa figura 3, que inclui um mapa de calor, e nesse gráfico, cada linha representa um paciente, cada coluna representa uma via biológica, e as cores vão indicar a presença de variantes. E o que se observa é que não há um padrão uniforme. Algumas linhas elas vão apresentar múltiplas colunas marcadas, enquanto outras vão apresentar menos alterações. E esse padrão vai reforçar que a CDH possui uma arquitetura genética complexa e variável entre os indivíduos. E aí, nessa tabela aqui 3, os autores vão comparar pacientes pediátricos com e sem históricos de fraturas. E o que eles encontram é que esses pacientes com fraturas vão apresentar uma maior frequência de variantes em genes mitocondriais. E esse enriquecimento vai ser acompanhado com valores de P significativo, indicando que essa associação ela não é uma associação aleatória. Sugerindo, então, que essa disfunção mitocondrial pode contribuir para a fragilidade dos tecidos e, consequentemente, para o maior risco de fraturas, o que estabelece uma conexão direta entre genética e a manifestação clínica. E aí, por fim, os autores vão apresentar o desempenho do modelo de aprendizagem de máquina, que está descrito nessa tabela 4. Essa tabela ela vai mostrar métricas, medidas estatísticas, como a acurácia, a sensibilidade, a especificidade para diferentes algoritmos. Então, como eu havia dito, a acurácia vai indicar a proporção total de classificações corretas, já a sensibilidade vai indicar a capacidade
de haver uma identificação de pacientes com CDH, e a especificidade vai estar relacionada com a capacidade de identificar corretamente a população controle. E esses valores apresentados, eles mostram que os modelos, eles conseguem distinguir pacientes de controle com desempenho razoável, mas não perfeito. E essa validação cruzada, estratificada por indivíduo, vai garantir que o modelo não esteja superestimado do seu desempenho. E, integrando, né, todos esses achados que eu falei, essa parte dos resultados vão mostrar de forma consistente que a CDH está envolvida com diversos sistemas biológicos, sistema imune, sistema metabólico, estrutural, e que essas alterações também, elas vão se comunicar, né, vão se combinar de forma variável entre os indivíduos, o que vai caracterizar uma arquitetura genética, como havia dito, multissistêmica. E partindo agora para a discussão, diferentemente de algumas doenças genéticas clássicas, a CDH, ela não é causada por uma única mutação, ela parece surgir da combinação de muitas variantes em diferentes genes. Isso quer dizer o quê? Que cada paciente vai ter um conjunto distinto de alterações genéticas, mas que ainda assim vai resultar em sintomas semelhantes. Isso vai explicar porque essa doença é tão heterogênea e porque nem sempre a gente vai encontrar o único gene culpado isoladamente. E tradicionalmente a SED, né, ela era associada principalmente a genes do colágeno, que fornecem resistência, estrutura aos tecidos, e esse estudo vai justamente mostrar que esses outros genes também são importantes, inclusive aqueles que regulam a estrutura da célula, a forma das células, a adesão entre as células, a organização interna do tecido. Então, assim, resumindo, a doença, a CDH, ela pode ser resultado de um problema muito mais global do que a gente pensa, muito mais global na arquitetura celular, e não apenas proveniente de uma falha no colágeno. E aí os pesquisadores, eles encontraram, diante dos resultados, eles encontraram 3 grandes grupos de genes afetados na área imunológica, então genes do sistema HLA e adaptativo, que vão influenciar a resposta imune, na área estrutural, que envolve genes do colágeno e da organização celular, na área mitocondrial, que vai estar relacionado com genes da cadeia respiratória, que vai estar relacionado com a regulação da produção de energia nas células. E essas áreas, elas podem atuar, o artigo vai dizer que pode atuar de forma tanto independente quanto combinada, o que vai mostrar que diferentes mecanismos biológicos podem levar ao mesmo fenótipo clínico. E aí, alguns pacientes, ele vai trazer que alguns pacientes apresentaram alterações em genes relacionadas à imunidade, como a HLA e a rede transportadora STEP, sugerindo, então, que a forma como o corpo responde a inflamações ou sinais imunes pode influenciar a CDH, mesmo que não haja uma evidência de que essas variantes causam realmente a doença. Mas, mesmo assim, ele vai trazer que isso é uma pista muito interessante sobre possíveis interações entre essa imunidade e a fragilidade tecidual. E os genes clássicos do colágeno continuam sendo relevantes, como o COL18A1, o COL5A1, e alterações desses genes reforçam realmente o seu papel na manutenção da estrutura do tecido conjuntivo. Então, o artigo vai trazer que realmente o colágeno ali, ele vai estar relacionado, só que nem todos os pacientes têm essas variantes. Aproximadamente ali, cerca de 1/3, né, dessa amostra não apresenta alterações no colágeno. Isso vai indicar, é um achado muito forte que vai indicar que a CDH ela não depende exclusivamente dessas vias. E algumas crianças, né, com histórico de fraturas, mostraram variantes em genes de cadeia respiratória mitocondrial, como eu já havia dito, que está relacionada com a produção de energia celular. Isso vai sugerir que a disfunção energética pode contribuir para sintomas relacionados à fadiga, à fragilidade tecidual, mas ainda é necessário confirmar se essas alterações, né, elas afetam realmente o metabolismo celular. Mas isso abre uma nova perspectiva, né, sobre a CDH, como uma doença que envolve não apenas a estrutura, mas também a função celular. E aí foram identificados genes relacionados à arquitetura, à adesão entre as células, à arquitetura celular, à adesão entre as células e à comunicação com o núcleo. Esses genes são expressos aí na tela, e como o FLGAS1, e alterações desses genes, eles podem modificar como as células vão se organizar e como as células vão responder a um possível estresse mecânico, sugerindo, então, que a CDH ela vai ser resultado de diversos impactos, né, diversos impactos estruturais dentro da célula. Só que o artigo vai trazer, sempre o artigo reforça isso, que isso são hipóteses exploratórias que ainda precisam da validação experimental, né, já que a amostra não foi tão grande assim. E o fato de um gene ter variantes significativas em um nível estatístico não significa necessariamente que a proteína produzida esteja com mau funcionamento. Essas variantes vão estar relacionadas com áreas interessantes para o estudo, mas essa confirmação da relevância biológica depende realmente de testes laboratoriais, como ele vai trazer como análise funcional de proteínas, ou a partir de modelos celulares. E aí o estudo utilizou algoritmos de aprendizado de máquina, como foi demonstrado no fluxograma, e esse aprendizado de máquina foi justamente para identificar padrões complexos de variantes que não eram detectadas antes por métodos tradicionais. E esse tipo de análise ele vai permitir enxergar correlações entre os genes e características clínicas que antes eram invisíveis. E ele vai trazer também que, apesar disso, o modelo ele ainda tem limitações e não pode ser usado sozinho para diagnóstico clínico. Então, entrando aqui na parte realmente da limitação da discussão, ele vai trazer que a amostra é pequena, que os controles são principalmente familiares e que a maioria dos participantes é de ascendência caucasiana. E aí, esses achados devem ser vistos como realmente geradores de hipóteses, e não como conclusões definitivas sobre a CDH em toda a população. E aí, com base nesses genes identificados, o estudo vai sugerir possíveis estratégias terapêuticas. Então, pacientes com predominância de variantes imunes poderiam se beneficiar das abordagens que modulam a resposta imune. Aqueles com variantes mitocondriais poderiam precisar de suporte energético, como suplementos, como ajustes metabólicos, e pacientes com alterações no colágeno poderiam se beneficiar da vitamina C, que vai estar relacionada justamente com a síntese, né, do colágeno. Mas tudo isso ainda é hipotético, precisa ainda de ensaios clínicos para a validação. E
Em vez de um gene isolado causar a doença, a CDH, o estudo vai trazer que a CDH ela parece resultar do acúmulo de diversas variantes que juntas vão ultrapassar um limiar crítico. Isso vai explicar justamente porque essa doença pode se manifestar de maneiras tão diferentes, né, em cada paciente, mesmo quando alguns genes são comuns entre os pacientes. E aqui, esse modelo que eu acabei de falar, na área do sistema imunológico, na área mitocondrial e na área do colágeno, é um modelo de múltiplos impactos. Mas isso só é um modelo hipotético, ainda precisa de validação clínica para realmente funcionar. Então, partindo agora para a conclusão, o estudo vai demonstrar realmente que a CDH ela possui uma arquitetura genética complexa, que vai ser caracterizada por diversas variantes, né, distribuídas em diferentes vias biológicas, e esses achados vão reforçar que abordagens tradicionais, né, focadas em genes isolados, como a gente viu, o gene só relacionado ao colágeno, vão ser insuficientes para explicar a fisiopatologia dessa doença que é tão complexa. E a integração de dados genômicos com o aprendizado de máquina se mostra realmente como uma estratégia promissora para investigar doenças complexas como a CDH. Então, essa identificação de padrões vai abrir um caminho, né, para a compreensão mais abrangente, mais individualizada da CDH, não de uma forma tão ampla. Só que, como eu ressaltei, os resultados ainda são exploratórios, vão depender da validação em estudos futuros, mas, ao longo prazo, ele vai trazer que essa abordagem realmente pode contribuir, né, para o desenvolvimento de estratégias de diagnósticos mais precisas e também de terapias individuais. E aí, aqui eu coloquei uma imagem que vai resumir, né, essa conclusão desse artigo, em que cada caminho vai representar uma via biológica diferente, como a via do colágeno, o sistema imune, a função mitocondrial. E a ideia central é que não existe um único gene responsável pela doença. Em vez disso, diferentes combinações de variantes genéticas podem levar ao mesmo fenótipo. E é importante entender que o paciente não precisa ter alterações em todas essas vias ao mesmo tempo. Cada indivíduo ele pode ter um conjunto próprio de variantes, às vezes em uma via, às vezes em duas vias, mas que somadas elas vão ultrapassar um certo limiar necessário para que haja realmente uma confirmação de diagnóstico. Mas no indivíduo, apenas um desses caminhos já pode ser suficiente para chegar ao mesmo desfecho. Isso realmente vai ajudar a explicar a grande diversidade, a grande variabilidade clínica da CDH e por que é tão difícil identificar um único gene que vai realmente causar CDH. Então, dando prosseguimento, a CDH deve ser entendida como uma doença de arquitetura genética complexa, em que diversos sistemas biológicos, né, via do colágeno, via imune, a via da expressão mitocondrial, vão interagir para produzir o mesmo quadro clínico. E aqui está a referência, o artigo utilizado. E é isso, muito obrigada pela atenção. Estou aberta agora a perguntas. Thaís, parabéns, você apresentou muito bem. É um conteúdo muito denso, né, esse artigo, mas traz informações importantes. Eu acredito que deve ter algumas pessoas aí com perguntas, né, nós vamos abrir agora esse momento, então, quem tiver perguntas pode fazer para a Thaís. Enquanto o pessoal pensa, né, em alguma pergunta, eu quero fazer uma questão aqui para você. Eles disseram, né, eles discutem a possibilidade de fazer recomendações clínicas por cada grupo de variantes, né? Tá ouvindo aí? Por cada grupo de variantes, né? Isso poderia redundar também numa questão de fazer diagnóstico específicos. O que você acha, assim, que seria a aplicação prática de ter esse conjunto complexo, mas ao mesmo tempo subgrupos da doença, né? Então, como isso poderia se redundar em diagnósticos mais acessíveis? Porque isso vai estar relacionado justamente com a personalização de cada diagnóstico. Vai ser um trabalho ali mais complexo, no sentido dos médicos realmente diagnosticarem, mas é um caminho, como o artigo falou, é um caminho promissor, porque antes eles analisavam como se realmente cada variante fosse independente, e agora, avaliando realmente em nível individual, há uma consideração de que realmente várias variantes vão pertencer à mesma pessoa, e isso vai, ao meu ver, vai caminhar para um diagnóstico mais personalizado e mais certeiro. Inclusive, dá para desenvolver diagnósticos também, já que, assim, está identificando vias que podem estar relacionadas, né? Pode-se caminhar para o diagnóstico já de biomarcadores relacionados a essas vias, e não necessariamente o diagnóstico genético, né? Então, através da expressão dos genes, você fazer diagnóstico mais, assim, voltados para uma resolutividade maior, né?
que necessariamente identificar qual a variante que está afetada, mas se o sistema imune daquele paciente está afetado, se as mitocôndrias estão afetadas, né? Então, é uma coisa que eu acho desse artigo interessante, esse chamar a atenção para esses grupos individuais de genes que podem redundar em fenótipos dos pacientes diferentes e gerando tratamentos que podem ser mais adequados. Pode prosseguir para outras perguntas. Nós temos aqui a Esther, a Kel, eu perdi o momento de quem foi primeiro, mas podemos chamar a Esther, então, para fazer a pergunta. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela apresentação, pela escolha do artigo. Achei bastante interessante. Minha dúvida é mais para confirmar mesmo, né, se eu entendi a questão de diferentes manifestações, sabe, diferentes partes assim da genética acarretando em diferentes apresentações fenotípicas. Isso significaria que uma pessoa que, por exemplo, tem muita manifestação gastrointestinal necessariamente tem uma genética voltada a isso? O artigo ele vai trazer que vai estar relacionada, mas é como na questão do colágeno, né? Que só porque uma pessoa tem alterações na matriz extracelular e tal, não vai estar relacionada diretamente ao gene produtor ali do colágeno. Mas há outras variantes que podem impactar nesse sentido no âmbito estrutural. Então, o artigo ele não vai focar, ele vai trazer justamente o contrário, que nesse caso que você comentou, de alterações gastrointestinais, pessoas que têm problemas ali gastrointestinais não necessariamente vão estar relacionados a genes nessa área específica, nessa área específica, e sim há um conjunto de genes, há um conjunto de variantes ali que podem se manifestar essa sintomatologia. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas por acaso se quiser ajudar também. Eu acho que é nesse sentido, sim, que Thais está falando, que não necessariamente a pessoa vai ter variantes genéticas relacionadas ao intestino em si, mas o fato dela, por exemplo, ter um grupo mais voltado para a produção do colágeno pode interferir em como que fica a estrutura da MEC, né, ali do intestino, né, das superfícies ali de absorção, e interferir, dar mais resultados para essas pessoas, assim como ela ter mais problemas imunes, né, e resultar em, por exemplo, mais suscetibilidade de alergias, intolerâncias e etc., que pode estar relacionado a esses sintomas gastrointestinais. Então, eu acredito que olhando desse ponto de vista, pode ser uma coisa interessante para ser estudada melhor, como os autores dizem, né? Estudar melhor esses achados deles, fazer os testes seguintes, né? Quando você faz uma coisa assim computacional, aí depois você tem que fazer as validações com mais pacientes, né? A amostra deles é pequena, então você juntar mais dados de outros pacientes, de outras populações, e fazer validações no laboratório, né? Fazer aqueles experimentozinhos em animais, em células, e fazer as comprovações, né? Mas é uma coisa que para mim é uma luz, assim, que está saindo, que é muito importante. Raquel, né? Boa noite. Primeiro, gostaria de parabenizar a Thaís e a professora Cássia pela excelente escolha, pela boa apresentação também.
E a minha dúvida é mais a respeito, que teve um momento que você falou, Thaís, da disfunção mitocondrial, que eu acho que assim é um ponto bem importante, porque a mitocôndria ela é um diferencial em atividades aeróbicas, né? Só que eu achei interessante que você falou na abordagem dela em outros tecidos. E aí, se você pudesse repetir, porque foi uma parte que eu queria entender melhor. Nessa parte da disfunção mitocondrial está relacionado com a cadeia respiratória, né, com a produção de ATP, e o artigo ele não vai detalhar muito essa parte, ele vai frisar nessa parte, principalmente em relação a fraturas ósseas, mas está diretamente relacionada, eu não sei se foi esse o tecido que você é, possa ter escutado, possa ter ficado em dúvida, mas vai estar relacionado com fraturas ósseas, principalmente em crianças, porque a disfunção mitocondrial vai estar relacionada ali com alteração energética, né, uma baixa energética, uma baixa produção de ATP, isso vai causar fadiga e também vai estar relacionado ali com a baixa produção dos tecidos ósseos e do fortalecimento realmente do tecido ósseo. Isso também o artigo vai trazer muito que vai estar relacionado com essas fraturas em crianças, fraturas que eram causadas em situações comuns do dia a dia e que foi muito relacionada ao abuso entre os pais. Mas não sei se foi esse tecido que você está falando. Se por acaso você puder ajudar, É isso mesmo, obrigada. nada. Essa questão das mitocôndrias é uma coisa interessante, né? Primeiro porque ele viu nesse grupo de população aí que eles avaliaram, cerca de 30%, né, tinham variantes relacionadas às mitocôndrias. Então, não era uma coisa geral, né? Então, algumas pessoas com CDH vão ter essa fragilidade maior, né? Mitocondrial. Interessante que aborda, assim, crianças, né? Já tendo fraturas. Então, faz sentido, porque a alteração mitocondrial se manifesta logo mais cedo, né? Apresenta mais sintomas, assim, antes da fase adulta, né? E faz todo sentido. Mas também implica, assim, que vai depender da alteração e do outro componente que a pessoa tem, como assim, do outro conjunto de genes, né, do outro conjunto de variantes que a pessoa tem. Então, a alteração mitocondrial, mais alteração no sistema imune, mais uma alteração no colágeno. Então, isso vai dar mais gravidade ou não. E aí vai o metabolismo de formação dos ossos, né? Então, a mitocôndria pode interferir, né, em várias situações na questão energética, mas também nessa questão do balanço total ali de, de quantidade de mineralização que vai ser feita no osso, né, o osso ficar mais friável. Então, isso pode interferir completamente, né? Mas é uma coisa assim que pode, por exemplo, o tipo de variante pode gerar assim uma ligeira diminuição da quantidade total de energia, mas não ser tão assim prejudicial. E a pessoa vai chegando para a fase adulta sempre como esses relatos que a gente ouve, né, da proastria e outras pessoas que falaram, né, sempre a sensação de cansaço, muito cansaço, não sei o que exacerba com a questão dos hormônios também, né? Então, esse fazer testes específicos, né, depois, né, que isso aí for aprofundado, testes específicos para aquele grupo de sintomatologia, né, para verificar aqueles biomarcadores ali, então pode interferir na condução dessa pessoa, né, e pode dar uma qualidade de vida maior. Isso eu achei, essa ideia fantástica.
Mais alguém? Thaís, só perguntando, o que que você achou de estudar? Você achou que foi complexo o artigo? Achou que a abordagem deles, assim, você conseguiu explicar o artigo todo? Isso demorou muito para você conseguir pegar esse assunto? Como foi a sua experiência de ter abordado esse artigo? Demorou, porque essa parte genética é um pouquinho mais complicada, né, de entender, principalmente na CDH, que não vai estar relacionada com uma única mutação, um único gene. É, e também porque o artigo vai trazer propostas totalmente é, novas, né, que eu nunca tinha visto antes nas discussões com a senhora. Então, foi um pouquinho complicado, sim, principalmente entender aquela parte da área estatística mesmo e do novo modelo, né, que ele criou, o modelo de múltiplos impactos, mas ao mesmo tempo eu achei que é um artigo muito recente, né, como a senhora falou, traz uma luz muito grande aí para... Eu acho que esse artigo vai ter repercussões muito grandes e que mais pesquisadores vão seguir essa linha de pesquisa e conseguir realmente ali chegar a um diagnóstico assim mais preciso e avanços científicos ali mais precisos nessa área. E como é um artigo mais recente, eu achei muito interessante e muito inovador, e realmente é muito bom é, estudar isso, porque é uma coisa que está mudando dia a dia, né? Esse artigo foi é, liberado em fevereiro desse ano, então é uma coisa que está mudando cada dia. Ano passado, ninguém estava nessa linha assim, de raciocínio, já tinham falado da poligenia, né, da CDH, mas tão específico assim eu nunca tinha visto, e esse artigo vai trazer, então, ao mesmo tempo que foi um processo desafiador, foi muito interessante também. E o que me chamou mais atenção foi essa parte das fraturas em crianças, o artigo vai trazer, né, que muitas, é, muitas famílias quase que foram destruídas por esse confundimento, né, entre realmente as crianças ali terem uma fratura que tem uma causa ali, não tem uma relação causal, né, os médicos não viam a relação causal, mas que realmente estava relacionada ali ao espectro da CGH. Isso é impactante da gente ver, né? Então, pensando que você pode, com um diagnóstico melhor, você pode mudar a vida das pessoas, né? Ou então impedir que elas piorem, né? Uma Sim, coisa importante desse artigo, que eu acho, é que, assim, os genes que ascenderam mais, assim, que chamaram a atenção dos autores, né? Que deram significância estatística. Quando você olha para outros artigos que também fizeram análises transcriptômica, genômica, proteômica e tal, não foram muito parecidos uns com os outros, né? Então, o que a gente está observando, do meu ponto de vista, é que quando você altera a população, né, você está pegando um conjunto de genes diferentes. Então, mais ainda dá essa noção de que a arquitetura genética é realmente complexa, né? Assim, teria que ter uma grande população, estudar muitas pessoas mais, né? uhum, Para chegar a essa conclusão. Mas acredito que dá para pegar, por exemplo, esses dados deles aí, estudar comparando com dados de outros artigos e ver se dá para fazer alguma comparação viável aí, né? uhum, com Alguém certeza. mais tem alguma pergunta? Eu acho que está bom por hoje, né, Thaís? Sim, Parabéns, a vocês por
por essa discussão, por esse estudo. E nós, então, ficamos por aqui na sessão de hoje. Se alguém tiver mais interesse de ver e ouvir discussões sobre artigos científicos nesse tema de CEDH, então pode nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, YouTube e outras redes, inclusive com podcasts, e também nos acompanhe nos nossos projetos, que nós estamos fazendo por aí, né, que possivelmente daqui a uns dias a gente vai ter desenvolvimento aí de projetos científicos e nossas produções também. Tá bom? Então, ficamos por aqui. Qualquer coisa, estamos à disposição.